Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! Brabo. E já para você ter a melhor experiência com a gente, já clica aqui na nossa carinha. Se você tá pelo celular, que a engrenagem vai aparecer aqui acima, ou pelo computador, a engrenagem está aqui abaixo. Já seleciona a imagem de alta qualidade para você ter a melhor experiência da gente, né? Ver a gente bonita aqui, ó, tal. E aqui a gente vai ler hoje números 14 a 16 e Salmos 95. Então a gente vai fazer a nossa leitura, como de praxe aqui, e no final a gente faz a nossa análise, nosso parecer. Por isso que é tão importante você ficar com a gente até o final, viu? E vamos para número 14. A revolta do povo. O negócio já começa descendo a lenha, então. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. E a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te vem face a face, Senhor, e que tua nuvem paira sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. Ó Senhor, é muito paciente, grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas, como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão.
Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de vocês todos, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor, ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá. Capítulo 15. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando os filhos de vocês entrarem na terra que eu dei a eles como moradia e apresentarem ao Senhor um animal do rebanho de gado ou uma ovelha como oferta queimada, seja um sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, seja um sacrifício especial em uma das festas anuais, ou qualquer outra oferta, ou ainda uma oferta preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, aquele que trouxer a sua oferta ao Senhor apresentará a ele uma oferta de cereais de um jarro de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro de azeite. Para cada cordeiro da oferta queimada ou do sacrifício, deve preparar 1 litro de vinho como oferta de bebida. Se o sacrifício for um carneiro, deve preparar uma oferta de cereais de 2 jarros, de farinha da melhor qualidade, e 1 litro de vinho como oferta de bebida. Isso será apresentado como aroma agradável ao Senhor. Quando preparar um novilho para a oferta queimada ou sacrifício, para cumprir um voto especial ou como oferta de paz ao Senhor, então traga com o novilho uma oferta de cereais de 3 jarros, de farinha da melhor qualidade, amassada com 1 litro e 3 quartos de azeite. Traga também 1 litro e 3 quartos de vinho para a oferta de bebida.
Essa oferta deve ser preparada no fogo, como aroma agradável ao Senhor. Essas são as instruções que devem acompanhar cada sacrifício de novilho, carneiro, ovelha ou cabrito. Quando for oferecido mais de um animal, as ofertas deverão ser aumentadas proporcionalmente. Todo israelita natural da terra deverá proceder dessa maneira quando apresentar uma oferta preparada no fogo, para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que mora no meio de vocês ou entre os seus descendentes apresentar uma oferta preparada no fogo, deverá proceder da mesma maneira, para que seja uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Porque existe a mesma lei para todos, tanto para os israelitas de nascimento como para os estrangeiros que moram entre vocês. Esta é uma lei que será verdadeira para sempre, de geração em geração, pois todos são iguais perante o Senhor. A mesma lei e os mesmos regulamentos se aplicam tanto a vocês quanto ao estrangeiro. O Senhor também disse a Moisés: Diga ao povo de Israel, quando entrarem na terra para onde os estou levando e comerem do alimento que a terra produz, apresentem uma parte como oferta especial ao Senhor. Preparem um bolo feito com a farinha da primeira colheita, que deverá ser apresentado como oferta especial. Dessa farinha, vocês devem apresentar uma oferta especial ao Senhor de geração em geração. Se vocês falharem em cumprir estes regulamentos que o Senhor tem dado a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor deu esses mandamentos a Moisés e a todas as gerações futuras, vocês deverão proceder da seguinte maneira: se isso ocorrer sem intenção e ficar encoberto da comunidade, quando o povo perceber o erro, ele terá de oferecer um novilho para oferta queimada, como aroma agradável ao Senhor. Também deverá apresentar com a sua oferta de cereais uma oferta de bebida conforme o regulamento e um bode como oferta pelo pecado. E o sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todo o povo de Israel para obter o perdão dos pecados deles. E esses pecados serão perdoados, pois o pecado não foi intencional. E eles corrigiram isso com um sacrifício preparado no fogo apresentado ao Senhor e com uma oferta pelo pecado. E todo o povo, inclusive os estrangeiros que vivem no meio deles, serão perdoados, porque esse pecado involuntário e o perdão envolvem toda a comunidade. Se um único indivíduo pecar, então ele oferecerá uma cabra de 1 ano de idade como oferta pelo pecado. O sacerdote fará o sacrifício pela pessoa que pecar involuntariamente perante o Senhor, e ela será perdoada. Esta mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento quanto aos estrangeiros que vivem no meio de vocês. Mas todo aquele que pecar deliberadamente, seja ele israelita de nascimento ou estrangeiro, blasfema contra o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado o mandamento do Senhor e por vontade própria desobedecido à lei, essa pessoa será eliminada e a sua culpa estará sobre ela. Certo dia, quando o povo de Israel estava no deserto, encontraram um israelita recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e diante de todo o povo, e o prenderam, porque ainda não estava determinado o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: O homem deve morrer. Todo o povo apedrejará esse homem fora do acampamento. Assim, toda a comunidade de Israel o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Diga ao povo de Israel para fazerem pingentes nos cantos de suas roupas e para prenderem cada pingente num cordão azul. Este é um mandamento permanente de geração em geração. O propósito disso é lembrá-los, sempre que olharem para os pingentes, de todos os mandamentos do Senhor, de que devem obedecer às leis que Ele deu, em vez de seguir os desejos dos seus corações e de seus olhos, sendo infiéis, servindo a outros deuses. Assim vocês lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos e de ser santos perante o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito, para ser o Deus de vocês. Sim, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Números 16.
a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra, depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Não, nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã, Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé, à entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou.
Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e a terra abrir e a sua boca os engolir junto com tudo o que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles, desapareceram no meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão abatidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem o cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Salmo 95. Venham, vamos cantar com alegria, louvando o Senhor, pois Ele é a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dele com os corações cheios de gratidão. Vamos louvar o Senhor com ações de graças, pois o Senhor é o grande Deus. Ele é o grande Rei acima de todos os falsos deuses. A ele pertencem as profundezas da terra e os montes mais altos lhe pertencem. Os mares também lhe pertencem, pois foram criados por ele. Os continentes foram feitos pelas suas mãos. Venham, vamos nos ajoelhar e adorar o Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Somos suas ovelhas e ele é o nosso pastor. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam seus corações, como os antigos israelitas, quando estavam no deserto em Meribá e Massá. Eles duvidaram de mim e abusaram da minha paciência, depois de terem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos esse povo me irritou, porque era um povo cujo coração estava longe de mim. Era incapaz de compreender e aceitar a minha vontade. Por isso, cheio de ira, prometi solenemente: o povo que saiu do Egito não entrará na terra prometida, o descanso que preparei para Israel. Eita glória! O Hoje eu negócio foi sou brabo. movimentado.
vamos para a nossa análise agora de Números 14, 15, 16 e Salmos 95. Ali no 14 já a gente vê o povo chorando, mas chorando por quê? No episódio anterior a gente falou que Moisés enviou 12 pessoas, um de cada tribo, para ir fazer uma espionagem em Canaã. Canaã é a terra prometida por Deus para o antepassado Abraão. E ali ele estava com um povo que era descendente de Abraão. Então, como ele prometeu para Abraão, quem iria ter a glória era esse povo aqui de Israel, que estava lá sendo escravo no Egito. E como ele prometeu, ele se lembrou desse povo, trouxe eles até ali e já estava na beiradinha ali para tomar posse, da terra prometida, que era Canaã. Então, antes de entrar, ele falou assim: olha, vai lá e vê a terra onde vocês vão habitar. Só que quando esses espiões foram lá ver a mando de Moisés, e Moisés disse por conta de que Deus falou para ele fazer isso, eles viram o quê? Um povo gigante, que era o povo de Enoque, a plantações muito boas, porém grandes também, A terra dava muitos frutos. E aí, aqueles 12 voltaram com medo. Os 10 voltaram com medo ali, 2 defendeu, Que era Caleb e Josué. E aí, o povo já pegou o quê? O que os 10 ali falaram, Nossa, o povo é gigante, o povo é não sei o que, não sei o que lá. E aí, o povo começou a chorar, tipo, por que, Deus, então você me tirou do deserto, tirou do Egito lá para morrer aqui? A gente vai morrer e as nossas mulheres vão ser posse do povo que ganhar a guerra, E aí o povo começou a chorar e Deus irou-se, E até Moisés, Arão, Josué e Caleb se rasgaram como forma assim de tipo, gente, não é possível que vocês estão fazendo isso. Deus estava com a gente, é Deus que está conosco, a gente vai tomar posse, a gente vai devorar aquele povo ali e a gente vai tomar conta daquela terra, E aí Deus fica irado, fala, olha, se afasta que eu vou matar toda essa geração aí. E ainda fala para Moisés, de você eu vou fazer uma nova nação. Só que Moisés ali, ele tem um coração muito bom, Ele fala, não, Deus, não faz isso, porque senão pensa, o que o povo vai falar de você? Todo mundo já está sabendo da tua história, que você deu as 10 pragas lá para o Egito, tirou esse povo, que é o povo escolhido teu, e agora, perto de chegar na terra, você não vai entregar para eles? Vão falar que você não deu conta. E aí, Moisés estava intercedendo ali por aquele povo, E aí Deus fala, então tá bom, eu vou entregar, só que eu não vou entregar para eles. Eles viram toda a minha glória, eles viram tudo que eu fiz e não é possível que não confiam em mim, Então Deus irou-se ali, não por eles ficarem com medo, mas por eles não confiarem em Deus. Então aqui eu já abri muito o olho de tipo, quando alguma coisa aparece assim pra gente, se levanta, a gente olhar direito como a gente está se posicionando, porque senão vai ser assim, um falso cristão, uma falsa pessoa que acredita em Deus, porque assim, nas escrituras você acredita, mas quando o trem aperta ali, você não sabe confiar. E isso ira a Deus também, de você não saber confiar nele. E ali ele irado, ele falou, tá bom, então eu não vou matar esse povo, mas vamos fazer todo mundo meia volta e voltar em direção ao Mar Vermelho, que vão ficar tudo no deserto por 40 anos, e só as crianças abaixo de 20 anos vai entrar para essa terra. Enquanto isso, enquanto todos estiverem vivos, ninguém entra. Quando o último morrer, que viu toda essa minha glória, aí sim eu vou entregar a terra prometida. Com exceção de Josué, Caleb, Moisés e Arão. Por né? quê? Porque esses confiaram e não duvidaram de Deus. Então, essa ira dele é pela dúvida, tá, gente? Não é pelo medo, é pela dúvida, de duvidar que Deus estaria, que Deus iria ajudar, que Deus iria estar ali caminhando com eles. E a gente precisa entender que em nenhum momento Deus fala pra gente que a gente não enfrentará dificuldades, que a gente não enfrentará gigantes. Então aqui o povo tinha medo porque ficou olhando sempre ali, para o gigante, porque falam que as cidades também eram muito bem estruturadas, eram muros altos. Então Deus nunca falou pra gente que a gente não irá passar por dificuldades, não enfrentará desafios, mas que ele sempre estará conosco. E é isso que nos fortalece, é isso que, nos dá essa coragem de adentrar, essa confiança de adentrar em terras desconhecidas
e enfrentar os desafios. E aqui, saber para onde você está olhando, né? Se você está olhando fixo no seu desafio ou se você está olhando fixo no teu pai, que pode te ajudar, que pode te orientar em toda essa turbulação que você está passando. E aqui, quando a gente olha sobre gigante, faz a gente entender das passagens, né? Quando fala, o gigante vai se levantar contra você e tudo. Não é porque assim, o seu desafio vai ser gigante. É por conta daquele tempo, esse povo de Enoque, que era onde eles estavam entrando, eles eram gigantes, sim. Então, é daí que saiu sobre a fala, né, figurativa de gigante. Era porque o povo era gigante mesmo. E no capítulo 15 ali tem as regras adicionais, né? Então, Deus já tinha decidido. E ele falou, né? Assim eu juro em meu nome, como eu, né? Eu prometo que esse povo não vai entrar mais na terra de Canaã, a terra que eu prometi. E daí ele faz então uma nova lei para os filhos, né? Que vão entrar. Ele faz ali um adicional de uma lei. E daí já no... Tanto da lei da oferta de alimentos e bebidas, como a lei de pecados involuntários, então, e os pecados intencionais. Então, ele fez um adendo ali, né, a essa lei. E daí no capítulo 16 aparecem 3 pessoas ali, né, que são filhos dos levitas, que é o Corá, Datã e Abirão. Isso. E daí esses 3 montam ali um exércitozinho, né? Uma assembleia ali, né? Contra Moisés e Arão, né? Que eram... Tipo assim, estamos indignados. Quem mais está indignado? Eu, então junto aqui, a gente vai fazer uma tribo, uma assembleia, né? Contra eles. Isso, porque assim, eles estavam, né? Pô, eles não viam os erros deles, né? Eles não conseguiam ver isso. Eles queriam culpar alguém pelos erros. E assim, muitas vezes é a gente também, né? Quando alguma coisa acontece, o que é que eles tentaram fazer, né? Quando Deus falou assim, pronto, vocês não vão mais entrar na terra de Canaã. Eles falaram, não, vamos lá agora. Agora a gente viu a merda que a gente fez, vamos lá. Vamos entrar em Canaã. Avante! Avante. Moisés falou, não faça isso. Deus já não está mais com vocês. Já foi, perdeu, né? E falou, não, vamos. Foram lá, perderam a guerra. Então, assim, aqui você vê que esses 3 queriam culpar alguém. Eles queriam, né? Tipo assim, nossa, não é possível. Não é só você que é santo, né? Nós também somos santos. E daí eles se juntam, né? Eles se juntam e vão lá desafiar Moisés e Arão, né? Eles ficam irados, né, com Arão e com Moisés por mandar eles voltarem para o deserto ali, que eles queriam entrar naquela terra prometida. E aí Moisés fala, então tá bom, vocês são santos, mas façam esse incensário, então, e leve diante do Senhor, que se vocês forem santos mesmo, o fogo, né, vai ser recebido pelo Senhor. Só que o Senhor ira ali de um tanto com aquele povo, e fala, olha, afasta daí Moisés e Arão que eu vou consumir com esse povo. E aí Moisés queria que também mostrasse para o outro pessoal, porque poderia estar criando já essa dúvida, né? Aquele negócio, a maçã podre pode contaminar o cesto todo. Então, se aqueles 250 já estavam duvidando, Moisés falou assim, olha, então outras pessoas também podem estar com essas dúvidas. Então, Deus, se foi o Senhor mesmo que me mandou aqui, faça algo inédito. Abra um buraco aqui, esse buraco engula essas pessoas e pronto, né? Não deixa cair só fogo no céu ou só faça eles morrerem naturalmente. Para daí as pessoas também verem que não foi algo normal. Então foi isso que Deus fez, né? Depois que Moisés terminou de falar as condicionais, né? Se eu não sou do Senhor, então que eles morram normalmente, mas se eu fui mandado pelo Senhor mesmo que abra o buraco aqui, Deus fez como Moisés pediu, né? Abriu o buraco, comeu todo mundo ali, e aí o povo já ficou com medo lá e... E daí você vê que daí, quando aconteceu isso, né? Quando abriu o buraco e esses 250 homens foram queimados ali pelo fogo que desceu do céu, a gente espera assim que o povo fale assim, meu Deus, né? Essas pessoas estavam erradas mesmo. A gente precisa voltar a confiar em Moisés.
Mas o que Não acontece? é. É o contrário, o povo começa a falar assim, meu Deus, É a Moisés está culpa matando, deles. matando todo mundo. E daí Deus se ira mais ainda, né? E daí manda então uma praga. E Moisés, querendo salvar o povo, fala, né? Arão corre lá, pega um incensário e vai passando pelo povo para tirar Faz propiação pelo povo, né? pelo Pelo povo, pecado do povo. porque senão vai morrer todo mundo. É. Então, né, Mas aí nisso morrer todo mundo, morreu 14.700, além do que o buraco consumiu. exato. É muita Então, gente, morreu gente. muita gente nessa teimosia aí do povo, né? É. Mas aqui a gente vê a necessidade também de Deus se posicionar, né? Porque pensa, eram mais de 600 mil pessoas e acontece o quê? Que eles começam a ser muito desobedientes. E nisso eles estão voltando para viver no deserto, né? Então é assim, vai me obedecer. É aqueles filhos adolescente, né? Teimoso. Isso. E o Salmos 95, ele é Um o cântico, né? autor dele, né? Ele é um autor anônimo, mas ele é um convite para adorar a Deus. E você, assim, lendo ele, aparenta que é Deus mesmo falando, né? Porque aqui até no versículo 9 10 ele fala, né? Eles duvidaram de mim. Tipo, de mim aparenta, né? Sendo assim uma parte ali, meio como se fosse uma fala de Deus mesmo, né? Pondo Então, minha prova, né? abusaram da minha paciência, depois de terem visto o que eu havia feito por eles. Então não dá, né? Aqui não dá para saber o autor, mas tem essa parte aqui que você parece falar assim, nossa, parece realmente que é alguém que está escrevendo ali sentimentos de Deus referente ao povo. Então aqui é um convite, né, de para a gente estar adorando a Deus. O comecinho dele é: venha, vamos cantar com alegria, louvando o Senhor, pois Ele é a rocha da nossa salvação. E no final ele fala ali da ira, né, que Deus teve com o povo de Israel. É, mas um pouco antes, ali no Salmos 95:10, ele fala no finalzinho: é um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Então é isso que faz a gente lembrar sempre, né? Em todo momento, sobretudo, guarde o seu coração, porque é dele que provê vida. E então é assim, não é sobre o teu ato em si, né? Mas sobre o seu sentimento que você está ali. É tipo, eu não estou fazendo errado. Mas o que você está sentindo dentro de você, né? Deus conhece o teu coração, ele conhece você no mais profundo. Então, quando as coisas acontecerem com você, vigie o teu coração, né? E é uma coisa também que eu já falei em outros vídeos, pratique a gratidão, sabe? É, Porque às vezes a gente, na correria do dia, a gente se esquece de todo dia, tire 10 minutos para você praticar a gratidão. Aqui até no meu falo, né, que era um coração ingrato, né? Então, pratique. A gente às vezes, eu era muito assim, né? Nenhum momento do dia eu falava para Deus, tipo assim, Deus, obrigado por simples coisas, né? Obrigado pelo céu, obrigado pela comida e pela vida, pela né? vida, né? Então, é uma dica, né, que a gente dá para vocês. Pratique a gratidão, nem que seja 10 minutos, pare o que você está fazendo e reflita e tire uma gratidão do que você está vivendo naquele dia, né? É muito importante isso, porque é o momento que você ali se analisa e agradece a Deus pelo que você está vivendo. É. E a gratidão, gente, não é algo assim, eu preciso ser grato porque eu conquistei algo que eu desejava tanto. A gratidão é no pequeno, é no simples, é no respirar tranquilamente. Porque, assim, às vezes a gente fica olhando só o macro, né? O gigante. Nossa, o que eu preciso ser grato? Nossa, pelo carro maravilhoso, ou pela essa casa, ou por uma viagem incrível. Gente, existe muito mais além disso, né? O só simples fato de você respirar e respirar sem aparelho. Porque isso é o que me abriu os olhos quando eu vi meu pai no hospital. Quanta gente lutando pela vida e a gente aí na nossa correria, a gente não conseguindo nem parar um pouquinho para olhar e falar assim: cara, Deus, obrigada. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô bem, eu tô perfeita. As minhas finanças podem estar aí e tal, né? Mas eu confio em ti que você vai operar o milagre. Mas eu tenho saúde, eu tô bem, eu tô feliz, eu tenho isso, eu tenho aquilo.
Então pare e começa a olhar que você vai começar a encontrar alegria também nas pequenas coisas, porque senão você vai ser uma pessoa meio ingrata, querendo só o muito, sendo que você não está sendo grato nem no pouco. Então, vigia, vigia, gente. Seja grato em tudo dai graças, né? Que falam. Exatamente. E acho que é isso. Já coloca então aqui nos comentários o que você é grato hoje. Já vamos praticar essa gratidão já agora. Para, pensa rapidão ali, ó. O que você é grato? Seja grato. Compartilhe com o outro. Para às vezes alguma pessoa tá chegando e falando assim, nossa, um monte de gente grata aqui. O que será que é isso, né? Então faça essa corrente do bem. Tenha esse momento, tenha esse tempo com você de ser grato, tá? E já aproveita aí e já seja grato também, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para você estar vindo amanhã já e ver o próximo episódio que a gente vai continuar sobre isso, né? Sobre Deus ter tirado ele já da beiradinha ali do que estava prometido para voltar para o deserto e ficar 40 anos esperando de novo a promessa chegar. Tá bom? Então nos vemos no próximo episódio e nos vemos também lá no Ouvintes da Fé. A gente está te esperando lá, o link já está aqui abaixo na descrição, é o primeiro link. Já faz a sua assinatura, que ali é um ambiente de avivamento para você ser tocado por meio de testemunhos. Todos os dias, de segunda a sábado, tem um testemunho novo para você, de pessoas que estão aí aprendendo a caminhar em fé, a usar da palavra de Deus para passar por momentos de turbulência. Eu tenho certeza que vai te inspirar e vai te ajudar no momento que você está passando da tua vida, viu? Vai te ensinar como caminhar com Deus, né? Porque ali você vai ver histórias que vão te inspirar e vão falar assim: nossa, se fizeram isso e deram certo, tiveram essa experiência, eu também vou fazer. Então ali você vai estar aprendendo como você vencer seus Suas gigantes, batalhas, né? suas frustrações, seus medos. Exatamente. Então a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé, viu? Já clica aqui no link abaixo da primeira da descrição e entra lá com a gente. E nos vemos no próximo episódio. Beijos, tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!